Senhor Jesus, ensina-nos a amar e perdoar sempre. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos o Evangelho de Mateus, capítulo 6, verso do 7 ao 15, que vai nos dizer: naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: quando orardes, não useis muitas palavras, como fazem os pagãos. Eles pensam que estão ouvindo por força das muitas palavras. Não sejais como eles, pois vosso Pai sabe o que precisais, muito antes que vós pensais. Vós deveis rezar assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. De fato, se vós perdoardes aos homens as faltas que eles cometeram, vosso Pai que estais nos céus também vos perdoará. Mas se vós não perdoardes aos homens, vosso Pai também não perdoará as faltas que vós cometestes. Palavra da nossa salvação. Glória a vós, Senhor, que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Louvor a vós, ó Cristo. Queridas irmãs e irmãos, hoje nós temos esse texto lindo de Mateus, onde Jesus ensina a seus discípulos como deve orar. E primeira coisa é não pronunciar muitas palavras, pois a oração é esse encontro pessoal com o Senhor. E esse encontro pessoal com o Senhor, que é essa comunhão com Ele. Esta comunhão esta conversa que a gente tem com Ele. E Ele vem e fala no nosso coração. A oração é como sempre, muitas vezes se diz, né? Essa conversa amorosa. Na oração, Deus vem em primeiro lugar ao nosso encontro, Ele bate na nossa porta, pois Ele sabe o que nós precisamos. E Ele vem primeiro a nosso encontro. E aí, se a gente se der conta, Ele está ali, fazendo moradia conosco. Ele, Jesus nos chama nessa oração a chamar Deus de Pai. E é Pai nosso, não é Pai meu, mas é porque Ele é Pai de todo. E a gente pode também, se dar conta também nessa oração que Jesus nos ensina a santificar o nome de Deus e suplicar que venha o reino de Deus. Não o reino deste mundo, o reino da nossa vontade, porque também ele diz: seja feita a vossa vontade, a tua vontade, quer dizer, a vontade de Deus. Não é a nossa vontade, mas a vontade de Deus. E muitas vezes nós temos a tendência que seja feita é a nossa vontade, não é a vontade de Deus. Imaginemos que muitas vezes nossa vontade ela prevalece. Por que ela prevalece? Nas nossas relações tem muitos conflitos, porque nós queremos que sempre a nossa vontade seja prevalecida. E muitas vezes temos dificuldade nas relações por isso. Porque a relação com Deus, meus irmãos, minhas queridas irmãs e irmãos, é a relação também com o próximo. Se as minhas dificuldades com as outras pessoas, eu também vou ter dificuldade com a relação com Deus. Porque aqui eles dizem: se eu não amo meu irmão que eu vejo, como é que eu vou amar a Deus que eu não vejo? E algo muito forte também é que ele nos ensina a pedir o pão de cada dia. Algo, se a gente se der conta, o nosso país se diz um país cristão. E são milhões de pessoas que passam fome. Como é que pode? Se nós somos cristãos e tem milhões de pessoas, de irmãos próximos a nós, que passam fome, né? Isso é complicado a gente pensar sobre isso. Então, a gente tem de se rever essa oração que a gente repete todos os dias, porque talvez esteja faltando muitas coisas. E algo
para ser vivido nesta oração. Não é só repetir. A oração não é só, Jesus nos ensinou, não é só para se repetir, mas é para a gente viver. Orar a Deus é uma conversa, é um diálogo, é uma comunhão. Então precisa ser vivida, colocada em prática. Também nesta mesma oração, Jesus sugere o perdão das ofensas. Algo hoje ainda muito difícil a ser vivido. Muitos de nós queremos que Deus nos perdoe, mas nós não queremos nos dispor a perdoar o outro. Porém, continuamos a rezar a oração. Claro que não é tão fácil e não é nenhum toque de mágica que a gente perdoa a quem nos ofendeu. Enquanto nós estamos com o coração ressentido, nós não conseguimos perdoar. Mas com a graça de Deus nós vamos conseguir. Porque muitas vezes o nosso orgulho ferido fala mais alto. A nossa baixa estima nos torna às vezes pessoas até violentas. E aí temos dificuldade de perdoar. Porque o perdão requer humildade, né? De verdade. Diz Santa Teresa que a humildade é a verdade. Porque a verdade é Jesus. E Jesus deve estar presente em nosso coração. Portanto, queridos irmãos e irmãs, a humildade nos leva à felicidade e nos dá um coração mais tranquilo, mais suave, semelhante ao coração de Jesus. E o perdão perdoar não é dizer assim, agora nunca lembrei que foi ofendida, nunca mais, não é isso. Porque nós vamos ainda lembrar algumas vezes, mas nós não vamos lembrar com raiva, nem com ressentimento, nem com mágoa, né? Nós vamos lembrar porque nós não perdemos a memória. Na graça de Deus, a gente não perdeu a memória. Mas a gente vai lembrar que alguém nos ofendeu um dia, porém, isto passa. Peçamos, meu querido e minha querida irmã, a Deus a graça de não cair na tentação da ganância, do acúmulo, da indiferença, né, com aqueles que passam fome. Peçamos a Deus que não fiquemos indiferentes ao nosso planeta, à nossa casa comum, que é a casa de todos, indiferente à grandeza de Deus, né? A amizade com Deus, a paz com Deus e com os irmãos. Peçamos a Deus que nos livre de todo o mal. Assim seja. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja Deus louvado. E fiquemos nessa presença desse Deus que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Meu irmão e minha irmã, passe este evangelho para outras pessoas. Vamos ver que o evangelho de Jesus chegue ao coração de muita gente. Amém. E um santo dia.